Fala galera, sejam muito bem-vindos ao 11º episódio desse canal. Lembrando que estamos na segunda temporada que é focada em processos cognitivos básicos. Eu sou Marcelo Horta, estudante de psicologia, e o tema de hoje é o cérebro que se reconstrói. Imagina que alguém te vende a ideia de uma máquina perfeita, tudo brilhando como propaganda de startup que usa a palavra disruptivo 3 vezes por minuto. Bonito, né? Só que a máquina de processamento mais absurda conhecida pela ciência não está no Vale do Silício. Está aí, dentro da sua cabeça, gastando mais ou menos a energia de uma lâmpada fraca e ainda assim dando conta de memória, emoção, movimento, linguagem, medo, prazer, fome, frio, vergonha de mandar áudio e aquela dúvida existencial: será que eu devia ter respondido aquilo de outro jeito? Esse é o sistema nervoso humano. E o mais irônico é usar essa própria máquina para tentar entender como ela funciona. É tipo abrir o manual do cérebro com o próprio cérebro. Meio Black Mirror, meio aula de biologia, meio socorro! Eu sou feito de eletricidade e química? Durante muito tempo, a ciência tentou explicar o cérebro como se fosse um computador, um hardware fixo rodando um software previsível. Só que essa comparação ajuda até certo ponto, porque o cérebro não é uma máquina rígida. Ele muda, se adapta, reorganiza rotas e aprende com o ambiente. É aí que entra a neuroplasticidade, a capacidade do sistema nervoso de se modificar a partir das experiências, dos estímulos, das lesões, dos aprendizados e até dos perrengues. Basicamente, o cérebro não é uma estátua. Ele é mais parecido com uma cidade viva, cheia de obras, desvios, ruas interditadas e atalhos que surgem do nada. Para entender essa cidade, primeiro precisamos falar de uma palavra que parece nome de remédio, mas é essencial: homeostase. Homeostase é o esforço constante do corpo para manter o equilíbrio interno. Porque viver, biologicamente falando, é administrar caos. O corpo perde calor, gasta glicose, acumula resíduos, muda a respiração, varia a pressão, sente fome, sono e estresse. O sistema nervoso não fica só assistindo a tudo com uma prancheta na mão. Ele monitora, prevê e corrige. Se está frio, ele manda o corpo tremer e contrair vasos sanguíneos. Se tem perigo, acelera o coração. Se está tudo relativamente ok, tenta manter o organismo funcionando sem que você precise pensar: agora vou regular minha temperatura corporal com muita elegância. Ainda bem, porque já existe sofrimento suficiente só para escolher o que pedir no iFood. Essa rede toda se divide de forma geral em duas grandes partes. O sistema nervoso central, formado pelo encéfalo e pela medula espinal, é o centro de processamento. É onde ficam as grandes decisões, integrações e interpretações. Já o sistema nervoso periférico é a rede de nervos e sensores espalhadas pelo corpo, captando informações e levando comandos. Mas cuidado com a imagem de que o periférico é só um cabo bobo obedecendo ao cérebro chefão. A relação é uma via de mão dupla. Sem o periférico, o cérebro seria um gênio trancado dentro de uma caixa escura, brilhante, mas sem saber se está frio, quente, se está doendo, se é perigoso, ou se seu pé acabou de bater na quina da cama. Experiência científica que todo ser humano conhece bem. Dentro do cérebro, os lobos ajudam a organizar funções importantes. O frontal participa do raciocínio, planejamento, controle de impulsos e movimentos voluntários. É o lobo que tenta dizer: não manda essa mensagem agora não. O parietal trabalha com sensações corporais, dor, pressão, localização do corpo no espaço. O temporal participa da audição, memória e reconhecimento de estímulos importantes. O occipital é aquele famoso grande especialista da visão. A ínsula ajuda na percepção do corpo por dentro, no paladar e em aspectos emocionais. E o sistema límbico entra forte nas emoções, sobrevivência, prazer, medo e motivação. Mas o cérebro não funciona como empresa velha, cheia de departamentos que não conversam entre si. Ele funciona em rede. A emoção, por exemplo, não mora em um único quartinho do medo. Se você vai falar em público, o sistema límbico pode acionar o alarme: perigo, multidão, possível vergonha eterna. A ínsula traduz isso no corpo: frio na barriga, coração acelerando, suor, e o lobo frontal tenta negociar com o caos: calma, você estudou, ninguém vai te sacrificar no palco. Emoção é essa conversa entre corpo, memória, interpretação e regulação. Ou seja, sentir não é frescura, é biologia trabalhando em modo reunião de emergência. Agora vale dar um zoom. Se o cérebro é essa cidade, as células nervosas são as ruas, os postes, os sinais e os entregadores de informação. Os neurônios são as estrelas do show. Eles recebem sinais pelos dendritos, processam no corpo celular e enviam mensagens pelo axônio. As células da glia
Por muito tempo tratadas como figurantes, dão suporte, protegem, nutrem e ajudam no funcionamento da rede. Sem glia, o neurônio via influencer sem equipe. Aparece, mas não sustenta o evento. O impulso nervoso, chamado de potencial de ação, é uma onda elétrica que percorre o neurônio. E aqui entra uma estrutura importantíssima, a bainha de mielina. Ela funciona como capa isolante de um fio elétrico. Quando o axônio tem mielina, o impulso não precisa rastejar por toda a extensão do fio. Ele salta entre pequenos espaços chamados nódulos de Ranvier. Esse tipo de condução é muito mais rápido. Por isso, neurônios mielinizados são fundamentais em respostas que precisam de velocidade, como, por exemplo, tirar a mão de algo quente. Seu corpo não marca uma reunião para decidir se o fogo machuca. Ele só tira a mão. Obrigado, mielina. Só que neurônio sozinho não faz milagre. A inteligência da rede está nas conexões. E o ponto de comunicação entre neurônios se chama sinapse. Pode ser uma sinapse elétrica, mais rápida e direta, como acontece em sistemas que precisam de sincronização, como o músculo cardíaco, ou pode ser uma sinapse química, mais lenta, usando neurotransmissores para atravessar uma pequena fenda entre as células. E aí vem uma sacada bonita. No cérebro, ser mais lento nem sempre é defeito. A sinapse química permite controle fino. Ela decide se a mensagem passa, se enfraquece, se aumenta, se muda de intensidade. Se tudo fosse sinal elétrico direto e instantâneo, talvez nem existisse pensamento sofisticado. Teria uma rave descontrolada de impulsos dentro da cabeça. A tal lentidão química é justamente o que permite modulação, memória, aprendizado, regulação emocional e adaptação. Os neurotransmissores são os mensageiros dessa conversa. O glutamato costuma atuar como principal acelerador excitatório. O GABA e a glicina funcionam como freios inibitórios. A serotonina participa de regulação de humor, sono e outras funções. A dopamina está ligada à motivação, recompensa e movimento, mas não dá para reduzir lá o hormônio do prazer como a internet adora fazer. A dopamina, inclusive, pode ter efeitos diferentes dependendo do receptor em que se encaixa. Em receptores D1, pode favorecer excitação, em D2, pode ter efeito inibitório. Ou seja, a molécula não trabalha sozinha. Quem define o efeito final é a combinação entre mensagem e receptor. É menos dopamina chegou, felicidade ativada e mais depende da fechadura em que essa chave entrou. E é justamente nessa rede de neurônios, mielina, sinapses e neurotransmissores que a neuroplasticidade acontece. Quando aprendemos algo, repetimos uma habilidade, vivemos uma experiência intensa ou passamos por uma reabilitação, as conexões podem se fortalecer, enfraquecer ou se reorganizar. O cérebro ajusta caminhos. O que é usado tende a ser fortalecido. O que fica sem uso pode perder força. É o famoso use ou perca, só que em versão neural, sem coach gritando no palco. Isso explica por que treino, repetição, ambiente e estímulo são tão importantes. Aprender um instrumento, estudar um conceito, recuperar movimentos depois de uma lesão, mudar hábitos, tudo isso envolve plasticidade. Não é mágica. É biologia respondendo ao uso. O cérebro muda porque o mundo cutuca o cérebro o tempo inteiro. No fim, o mais impressionante é perceber que tudo aquilo que recebe o nome de experiência, como cansaço, alegria, foco, medo, memória, vontade, vergonha, curiosidade, enfim, depende dessa coreografia microscópica. Potenciais de ação saltando, neurotransmissores atravessando fendas, receptores interpretando mensagens e redes inteiras se reorganizando conforme a vida acontece. E aí fica a pergunta que prepara o terreno para o próximo tema. Se já é possível mapear lobos, neurônios, glia, mielina, sinapses e neurotransmissores, em que ponto exato dessa engenharia aparece aquilo que chamamos de eu? Será que a consciência é só o resultado dessa dança elétrica e química, ou o cérebro é mais do que a soma das peças? Talvez essa seja a parte mais bonita e mais irritante da neurociência. Quanto mais o cérebro é estudado, mais ele parece olhar de volta e dizer: legal, você entendeu um pedaço. Agora tenta explicar quem está entendendo. Espero que você tenha gostado desse episódio e se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like e fique ligado. Amanhã tem o terceiro episódio da segunda temporada desse podcast.